Pronto, vamos lá. O que eu fiz hoje? Qual é a minha proposta hoje de estudo para gente? Já há algum tempo que eu queria trazer esse formato de estudo que eu trouxe hoje, porque eu acho importante que a gente tenha pelo menos uma ideia, mesmo que não seja aprofundada, porque aprofundar cada termo desse que a gente vai trazer aqui hoje é muito, mas muito difícil, demanda muito tempo. Mesmo, vocês vão entender, tá? Tudo que eu estou falando. Mesmo que vocês não entendam agora, no correr do estudo, vocês vão entender. Mesmo que a gente não consiga aprofundar cada termo desse que a gente vai trazer hoje para o estudo, eu acho, e para mim fez muita diferença, quando eu estudava os textos do Evangelho para fazer o estudo do Boa Nova, e aí vinha um termo e eu ia lá e estudava sobre aquele termo. Porque às vezes é o que a gente fala, conhecer a cultura, conhecer a origem daquele termo, conhecer algumas coisas que não estão ali na literalidade do texto, faz muita diferença para a gente entender a profundidade da mensagem. Então, eu já queria ter feito isso há algum tempo. Como eu parei para fazer uma pequena biografia de Paulo, porque justamente semana passada a gente entrou no capítulo em que Emmanuel começa a trazer para a gente, apresentou para a gente a figura de Saulo, né? Há muitas informações que Emmanuel traz ali subentendidas, mas que são importantíssimas para a gente ter uma noção de quem era esse judeu. Mas que a gente, se a gente não trouxer esse aprofundamento, a gente não consegue. Aí eu pensei, bom, já que eu vou falar um monte de características de Saulo, né, ou de Paulo, eu preciso explicar essas características. Então, eu vou falar que ele é judeu, né? Tem que explicar por ele é hebreu, tem que explicar por quê. Ele é fariseu, tem que explicar por quê, né? Então, eu fiz um apanhado e hoje, basicamente, nosso estudo vai ser sobre isso tudo que eu falei. Só que a gente não vai aprofundar. Quando eu falar de um termo, né, eu vou falar, ó, a informação sobre esse termo que eu estou dando é a básica que a gente precisa para entender. Mas, se vocês quiserem aprofundar, por isso que eu falei, traz o papel para anotar as informações onde está, para depois ler. Eu vou citar Antigo Testamento, vou citar Novo Testamento, acho que eu vou citar Boa Nova. Vamos lá, tem muitas informações aqui. Então, a proposta de hoje é essa. E outra coisa que eu queria falar. Diferente das outras vezes que eu falo assim, ó, sentiu vontade de falar, fala. Diferente dessas vezes, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou apresentar um quadro, vou dar todas as informações daquele quadro, e aí, se vocês tiverem dúvida, anota a dúvida. No final do quadro, eu pergunto sobre esse quadro, sobre tudo que eu falei aqui. Alguma dúvida ficou? Aí a gente repete de novo, eu repito, ou eu explico, se eu souber, né? Eu explico, porque assim eu acho que vai ficar mais otimizado do que a gente o tempo, como vai ser muita informação que eu vou passar, do que a gente ficar o tempo inteiro interrompendo, tá bom? Combinado? Vamos lá então, começar o nosso estudo. Elaine, só me sinaliza aí onde a gente parou, porque acho que eu perdi a última aula, se eu não me engano. Então, Ana, a gente não vai falar do livro hoje, Ah, tá. tá? A gente não vai falar. Ah, é verdade, é verdade. Desculpa. Se sobrar algum tempo, eu até vou, que eu acho que não vai sobrar, mas se sobrar, eu até vou resgatar as primeiras falas do capítulo 4 que a gente entrou semana passada, porque justamente ali estão as primeiras informações sobre Paulo. Como a gente vai falar praticamente tudo que eu consegui resumir de Paulo, pode ser que a gente volte lá, tá? Mas aí é o início do quarto capítulo. Mas hoje a proposta não é da gente pegar no livro. Então É, vamos começar, beleza, tá certo. tá? Então, deixa eu ver quem está falando aqui. Ó, o André colocou lá no chat a importância de é necessário faz conhecer o valor de muitas palavras. Ah, tá. O André colocou, ó, importante isso. O próprio Kardec, lá no Evangelho, né, André? Isso aí é do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
O próprio Isso. Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, já trouxe essa informação para a gente de que para a gente conseguir entender algumas passagens, era muito importante entender algumas palavras, né, alguns termos, e ele próprio colocou lá o que ele achou das passagens que ele trouxe, o principal. Né? Então, Kardec já sinalizava isso para a gente. Né? Então, ó, eu chamei... Obrigada, amiguinho. Eu chamei... Boa noite, Ricardo. Que bom que você conseguiu hoje chegar. Eu chamei esse estudo de Entendendo as Nomenclaturas, tá? Então, vamos lá. Vamos começar por hebreu e israelita. Importante a gente entender o que está por trás dessas duas nomenclaturas. Porque o tempo todo, principalmente no Novo Testamento, é citado hebreu e israelita, né? No Antigo também. Então, é importante a gente ter essa noção. E no Paulo e Estevão também. Vamos lá. Ó, primeira informação que eu vou dar para vocês. A gente vai voltar lá em Noé. Que isso, Elaine? Noé é simbólico? Sim. A gente não vai entrar nessas questões pormenores. Se Noé é simbólico, se Abraão é simbólico, né? Se nenhum desses aqui que a gente vai colocar são personagens simbólicas ou se elas existiram. A gente vai tirar dessa informação o que a gente precisa tirar que vocês vão ver, tá? Então, vamos lá. Começando em Noé. Noé teve 3 filhos. Um deles se chamava Sem. Não vou falar dos outros 2 porque é a raiz de Sem que a gente precisa seguir para poder compreender, tá? Mas deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. É muito comum nos textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, construir uma genealogia para ligar um personagem a um antepassado importante. Por exemplo, no Evangelho, acho que é de Mateus, existe a genealogia de Jesus. Para quê? Para mostrar que Jesus era filho de Davi, é da descendência de Davi, porque isso era importante. Ah, mas toda essa genealogia aqui está certa? Não sabemos. Mas para eles era importante colocar essa genealogia, né? Então, aqui é importante, mesmo a gente sabendo que há uma simbologia em determinados personagens, a gente pegar essa genealogia aqui para poder entender a mensagem que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Noé teve 3 filhos. Um deles se chamava Sem. Depois veio Éber, Abraão, Isaac, Jacó, tá? Entre um e outro, tiveram outros. Entre Sem e Éber, tiveram outros. Entre Éber e Abraão, também. Só que a gente não vai precisar desses que estão entre um e outro. A gente vai precisar da árvore de Noé, a gente vai precisar desses descendentes aqui, tá? Então, se depois for pesquisar a árvore de Noé, ela vai ver uma árvore gigantesca e vai falar, gente, a Elaine só colocou 5. Eu sei que tem mais, mas a gente só precisa desses. O André deve estar querendo me matar ali. Né, amiguinho? Como que ela fez isso? Não, não falei nada, não. Tá bom. Então, vamos lá. Observando essa descendência de Noé, né? Sem, Éber, Abraão, Isaac e Jacó. Vocês já conseguem perceber ali 3 nomes que a gente já citou algumas vezes aqui, né? Que são os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Importantíssimos para o povo israelita e para o povo hebreu. De Jacó vieram as 12 tribos. A gente também não vai aprofundar, porque o André já deu uma aula para a gente aqui sobre as 12 tribos, maravilhosa, mas a gente vai ter que falar sobre elas. Pois bem, qual a importância dessa árvore aqui? A gente entender aonde surgiu a terminologia hebreu e israelita. Em que momento na história surgiram
esses nomes e o que esses nomes significavam. Vamos lá. A descendência de Noé, nessa genealogia que eu falei, está em Gênesis, capítulo 10, versículo 1. Então, se vocês quiserem conhecer toda ela, é só ir lá, que vai estar em Gênesis, capítulo 10, versículo 1. Pois bem, Abraão é designado por o hebreu em Gênesis 14, 13. Por que ele é designado como o hebreu? Aí tem duas suposições que os estudiosos trazem. A primeira, que ele era descendente de Éber, né? Simples assim. E a outra, acho que eu até coloquei aqui, ó, hebreu significa ivrim, nem sei se é assim que se pronuncia, povo do outro lado. Refere-se à migração de Abraão, que está lá em Gênesis 12, capítulo 1. Que migração de Abraão é essa, para quem não conhece o texto? Abraão recebeu de Deus uma instrução de deixar a sua terra e seguir para Canaã, levando o seu povo, né? Então, por isso, ele foi um povo que saiu de um lado e foi para o outro lado. E a palavra hebreu, dessa forma que eu coloquei aqui, ivrim, significa isso, povo do outro lado. E aqui, hebreu, igual, que pertence à descendência de Éber. Refere-se à descendência de Abraão. Então, o termo hebreu tanto pode ter vindo, porque Abraão era descendente de Éber, como pode ter vindo pelo fato de Abraão ter saído de um ponto e ter ido para outro, e essa palavra em hebreu significava isso, povo do outro lado, tá? Essas são as duas as duas explicações mais citadas, que inclusive está num dicionário que a gente usa para estudo, que eu vou colocar aqui depois, um dicionário bíblico, as duas mais citadas. Então, ou é por uma razão ou é por outra. Eu, particularmente, me afeiçoo mais a dizer que ele era hebreu porque era a significado da palavra povo do outro lado, tá? Porque Éber, para mim, eu não achei a ligação de Éber com a palavra hebreu. Israel, o nome dado a Jacó pelo anjo que luta com ele. Lá em Gênesis 25, versículo 29, capítulo 25, versículo 29, tem a história da luta de Jacó com um anjo. Na tradução não diz que é anjo, tá? Mas comumente se diz que ele lutou com um anjo. E lá diz Israel, nome dado a Jacó pelo anjo que luta com ele. Ele luta com o anjo não consegue vencer ele, e aí o anjo diz que ele, então, merece ser chamado de Israel. Então, em Gênesis 25, foi que Jacó recebeu também o nome de Israel. Então, a sua descendência toda passa a se chamar povo de Israel, povo de Jacó. Significava a mesma coisa. Então, ó, o dicionário da Bíblia é o John Davis, tá? Quem quiser, depois a gente tem o PDF dele, a gente pode mandar para quem quiser aprofundar mais os estudos, tá? Lá tem várias palavras da Bíblia que você quiser entender o significado, tá lá. Então, desse quadro aqui, a gente vai aprender o seguinte: hebreu, ou quer dizer os descendentes de Éber ou os descendentes de Abraão. Então, no mínimo, a partir de Abraão é que o povo começou a se chamar de povo hebreu. E a partir de Jacó, o povo passou a se chamar povo de Israel. Então, vocês percebem que num momento, a partir de Jacó, povo hebreu e povo de Israel tinham o mesmo significado. E esse significado diz respeito
a tribo, né, que vem, ou a sua descendência. Até aqui, alguma dúvida? Pode Ó, fazer comentários? pode, amigo, você pode. Ah, não. Nossa, eu tô me... Não, eu ia falar primeiro, não fugindo do tema, mas pô, o Sem dá origem ao povo semita, né? Os semitas. Hoje em dia é muito... Tive muito em voga o antissemitismo, enfim, vem dessa descendência de Sem, né? Que né, vem os povos. Agora, com relação à questão de mudar de nome, era muito comum, como a gente vai ver no próprio Saulo com Paulo, né? Mudando de vida. Jacó, se não me engano, quer dizer enganador, e Israel significa que ele lutou ao lado de Deus, etc, né? Então, e é interessante, não confundir israelita, como está aqui em cima, com israelense. Israelense é uma denominação moderna para quem não necessariamente é judeu, mas quem nasce no Estado de Israel, no país chamado Israel, né? Então é bem recente. E outra coisa que eu queria falar é que todo israelita é hebreu, mas todo o hebreu não necessariamente era israelita. Por causa que a gente tem que lembrar, por exemplo, Isaac teve dois filhos. Então, quem era descendente de Jacó, essa descendência de Jacó, virou israelita. Quem da outra, outra vertente, né, outro lado da árvore genealógica, aí não é israelita. É só nesse sentido que eu queria falar. Muito bem colocado, amiguinho. Isso aí é uma informação que poderia ter colocado aqui. Eu não entendi essa parte, não. Entendeu? Qual delas? Essa que É você que- falou por último Eu é também que não. Eu também não. todo israelita é Todo hebreu, aí israelense. depois eu não é entendi porque o a, resto. a Elaine simplificou aqui a gravura, né? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, por exemplo, que Abraão não teve só como filho Isaac, ele teve Ismael. Ismael vai dar origem aos ismaelitas, que é o povo árabe hoje em dia. Já Isaac em diante vai dar origem ao povo hebreu, etc. Já Isaac, que é filho de Abraão, vai ter dois filhos. O filho tinha o primogênito e o que roubou a primogenitura, que roubou o direito, que era Jacó. Quem é filho de Jacó, aí que futuramente virou Jacó, teve esse nome transformado para Israel, aí sim, é os descendentes de Israel, os israelitas. Mas quem não é. Nossa, agora me deu branco. Qual outro filho de Isaac, Elaine? O preferido? Não, é Jacó e. Nossa, agora é que me deu branco agora. Porque teve dois filhos, dois gêmeos. Um que era peludo, que trocou a primogenitura. Você pode ver para mim, por favor? É Esaú. Esaú, exato. Obrigado. Então, quem é descendente de Esaú, que deu origem a outras vertentes, etc., aí não é israelita. Quem é israelita é quem teve por antepassado Jacó ou Israel, que é a mesma coisa. Por isso que eu quis dizer que todo israelita é hebreu, mas todo hebreu não necessariamente é israelita, né? Por exemplo, um filho de Esaú é hebreu, mas não é israelita, né? Todo mundo que está abaixo, aqui nesse quadrinho, quem está abaixo de Abraão, foi porque, como o André falou, eu suprimi ali várias É, descendências, tá? Mas todo mundo para baixo de Abraão, tanto os filhos de Abraão como seus netos, filhos de Isaac, Jacó, é povo hebreu. Mas, isso. mas povos de Israel é só a descendência de Jacó. Para o lado de Abraão, tem árvore. Para o lado de Isaac, tem árvore que também descem as árvores deles, né? Esses não são povo de Israel, eles são só hebreus, porque de Abraão para baixo é todo mundo filho de Abraão. Mas de Jacó para baixo, só os filhos dele é que é povo de Israel. Entenderam agora? Se não entendeu, pode perguntar de novo, tá? Que é importante não ficar com dúvida. Eu, eu, É só eu, eu pensar. queria que ele repetisse Oi? aquela parada que ele falou, que todo israelita é. Todo Não, israelita é que nem hebreu. todo. É Que nem. hebreu, né? Peraí. Que Aí, nem todo Ana, israelense. não, Que nem todo israelense é outra israelense. coisa. Peraí. Eu Israel, sei, peraí, mas ele falou que nem todo israelense. Sei lá, agora já.
Olha só, Nem Só todo para israelita é questão, hebreu, que ele falou. essa Mas questão nem todo hebreu é israelita, não é isso? aí é você olhar a Isso. árvore de baixo para cima, tá? Por quê? Todo hebreu é israelita, mas nem todo israelita é hebreu. Por quê? Porque, não, todo hebreu Não, ao contrário. É Não israelita. foi isso que ele é falou, não. israelita. Todo israelita é hebreu, mas nem todo hebreu é israelita. Né? Isso, exatamente, tá? É só olhar Acho a que é questão isso. Então é o contrário. É só olhar a É ao questão da contrário. tá bom? Mas, É como se fosse, ó, meu pai é o Israel. Ó, mas já só está numa grande festa da família. Aí eu encontro com a Ilana. De quem que você é filho? Ah, eu sou filho de Israel. Ah, Ilana, eu sou filho de Esaú. Então eu sou meio que lá da família de Israel. Ela é da família de Esaú. Mas em coincidência, nós dois somos netos de Abraão. Então, nós estamos hebreus, né? Isso quer dizer, nós estamos na mesma ramo, mas é como se meu pai fosse um e o pai da Elaine fosse outro, né? É basicamente, mas nossos avós são o mesmo, né? É nesse sentido. Agora, o termo israelense que foi falado, a gente não pode confundir, porque é um termo moderno que, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o Estado de Israel, que a gente conhece hoje em dia, e hoje em dia, qualquer pessoa que nasce, não necessariamente precisa ser israelita, hebreu, judeu, não precisa ter nada disso. Quem nasce num país chamado Israel hoje em dia é chamado de israelense. Aí já é outra coisa. Aí é mais questão de território. A pessoa pode ser ateia e israelense, não tem nada a ver com, é, enfim, né? muito bom. Vamos prosseguir. Ana e Elza, conseguiram pegar? Sim, sim. Tá, Sim. então vamos. Coisa pra caramba, hein? Bom, agora vamos falar de judeus e samaritanos. De onde surgiu essa terminologia, essas duas terminologias? Bom, Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. A gente não vai aprofundar. Gente, nisso tudo que a gente está falando, tem tanta coisa para aprofundar, mas a gente não vai aprofundar, tá? É, Então, vieram as 12 tribos de Israel. O que aconteceu com as 12 tribos de Israel? Quem falar ganha um ponto. Elas foram divididas, né? Entre 10 de um lado, 2 de outro, uma coisa assim. 10 ao norte, 2 ao sul, acho que foi isso. 10 ao norte, 2 ao sul. Muito bem, Elza. Então, ficaram assim, ó. A divisão ficou desse jeitinho aqui, ó. As 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, tá? Pois bem, o que a gente tira? Aí aqui, ó, eu coloquei o mapa para a gente poder ver no mapa como que ficou essa divisão. Ficou desse jeito aqui. Ali não está a divisão das tribos. André brigou comigo, mas eu falei, você já explicou isso, muito bem explicado, e eles já estão afiadinhos nesse ponto. Então, vamos só olhar como que ficou o território do reino de Israel, que foi o nome que a tribo do norte ganhou, e o reino de Judá, que foi o nome que a tribo do sul ganhou. Bom, a tribo do norte, reino de Israel, tinha como sede ou capital principal a Samaria, tá? E eles, como disse o André, eles sofreram a invasão assíria, a invasão assíria exila as tribos do norte, que ao retornarem são considerados impuros pelos judeus. Lembra que o André explicou que eles foram invadidos, e aí eles foram exilados, e aí eles se misturaram com outros povos, e quando eles retornaram, eles trouxeram tanto pessoas desses povos diferentes, como algumas coisas relacionadas à religião, cultura, e ficou ali tipo que uma misturinha, né? Já o reino de Judá, e aqui, ó, a sede, né, ou a capital do reino de Israel, a Samaria. Por isso que eles acabaram, né, acabou se unindo ali e eles ganharam o nome de samaritanos.
E os judeus, mesmo com o exílio, se mantêm unidos e coesos na cultura e na fidelidade religiosa. Então, eles também foram invadidos, né, pela Babilônia, também foram exilados, também retornaram, só que o tempo todo eles conseguiram se manter coesos entre eles, né? Eles conseguiram não modificar a raiz da sua cultura, a raiz do seu estudo da Torá, né? Não encher de outras idolatrias, né? Como eles falavam. E daí surgiu a grande rixa. Por quê? E o reino de Judá, a sede ou a capital era em Jerusalém, aonde eles construíram o grande templo, né? E eles entendiam que Deus estava lá. Por quê? Porque eles professavam, né, os seus ensinamentos desde a origem, se mantiveram ali coesos, e por conta dos samaritanos absorverem cultura de outros povos, gente, eu estou falando muito superficial, tá? Mas no grosso é isso. E criou-se essa rixa religiosa entre povos irmãos, que vigora até hoje, né? Porque grandes motivos de grandes guerras até hoje entre povos irmãos, tá? Então, criou-se essa grande guerra entre eles, de que uns eram impuros e os outros eram puros, que uns tinham a sede onde estava o verdadeiro Deus, porque os samaritanos também tinham o templo deles, e os outros achavam, não, Deus está aqui, porque é aqui que a gente professa verdadeiramente os ensinamentos de Deus, tá? Então, judeus e samaritanos são nomenclaturas que se referiam ao povo, mas que depois ganhou uma conotação religiosa. Eu tenho uma pergunta. Fala, Quando é que houve essa mistura entre o sul e o norte? que houve a mistura entre o sul e o norte? Não. Dentro do reino de Israel, tinham as tribos de Israel, que são essas aqui, ó, Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar. Todos esses nomes são nomes de filhos de Jacó. Cada um ficou representante ou responsável por uma tribo, tá? Gade, Asser, Naftali, Levi e José. Com o passar do tempo, essa diferença, essa separação entre tribos foi sendo perdida, principalmente quando eles foram exilados e retornaram. Então, essa divisão foi sendo perdida e ficou uma grande divisão de de Israel do norte, né? E reino do sul. É isso que você queria saber? Porque no final, quando vira o Estado de Israel hoje, atual, não é essa região que é chamada justamente de Judá? É tudo, né? Mas aí é outra Parece isso para mim. situação. É outra situação muito mais lá para frente. Mas bota muito para frente nisso, mas é outra situação, mas é toda essa região. Aí junta tudo. Se você quiser, depois a gente pode falar sobre isso, tá? É porque Tá, as nomenclaturas, elas se repetem com sentidos diferentes. A gente vai ver isso, inclusive, nas denominações de cargos e funções, entende, Bia? Então, aqui, ó, a gente já falou de povo de Israel como sendo os descendentes de Jacó. Agora a gente está falando aqui de reino de Israel como sendo as tribos do norte, entendeu? Então, é confuso mesmo, porque as nomenclaturas se repetem muito nas palavras, mas com sentidos diferentes. Tá? Vamos prosseguir. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Tem alguém? Eu tenho Evangelho, eles falam que os samaritanos. Está me ouvindo? Oh, pode falar, Elza. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você Porque que tá mal. eu acho que você que não está conseguindo ouvir direito. Olha só, no Evangelho, Ah, eles falam que os samaritanos são os protestantes de agora. O que você me explica sobre isso? no Evangelho segundo o Espiritismo? No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Por Eu quê? já acho que os protestantes agora são os fariseus, né? Então, ponto de vista. A gente vai ver
que os judeus, né, eles tiveram várias divisões, como, por exemplo, a Igreja Protestante tem, como, por exemplo, a Igreja Católica tem, né? Várias divisões. Cada divisão dessa, a gente vai ver mais uns 2 quadros mais para frente, é, ganhou um nome diferente, tá? Porque eles tinham ou uma interpretação diferente, basicamente, do ponto de vista religioso, eram interpretações diferentes, ou eles tinham interesses diferentes, tá? E os samaritanos, e essa denominação aqui de judeu samaritano é uma denominação religiosa. Então, do ponto de vista da religiosidade, eles eram diferentes dos judeus. Por isso que Kardec coloca ali. Ah, quem eles se assemelhavam, né? Ah, se assemelhavam ao protestantismo. Por quê? Porque questionavam coisas que os judeus achavam diferentes, né? Como foi. Mas todos eles são judeus, né? Das 12 tribos, todos eles são judeus, né? Então, vamos voltar. Peraí. Ah, eu não coloquei aqui o quadro que fala isso. Então, eles são judeus, Ana, eles são judeus quem professa, né? Hoje em dia também, o termo judeu é muito mais complexo do que era na época. Hoje, é judeu quem professa a religião dos judeus, tá? Mas aqui, para efeito do que a gente está estudando, eles não são iguais. Uns são judeus, outros são samaritanos, que são coisas diferentes, Ah, tá. tá? Entendi. E os samaritanos existem até hoje, grupos pequenos. Entendi. Então, samaritano aí, no caso, seria de 1 a 10. Seria esses azulzinhos, a tribo, o reino de Israel, a tribo do norte. Seria isso? Então, o reino de Israel, ele teve essa mistura que eu falei, né? Os limites das tribos foram se perdendo com o tempo, e aí a sede, que é a Samaria, ela permaneceu ali. Depois os outros povos também se misturaram, né? Porque depois essa coisa de reino do norte e reino do sul some, tá? Mas fica a Samaria fica. Tanto é que tem a passagem de Jesus lá na Samaria, com a mulher samaritana, Aham, entendeu? Aí é lá mesmo, na cidade de Samaria, tá? entendi. Vamos lá. André, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Sobre as Não, perguntas que estão sendo... acho que é confuso mesmo, mas com o tempo a gente vai pegando, né? Mas a gente precisa lembrar que aqui se passa muito tempo, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando período bem posteriormente a Moisés, então Moisés volta do Egito com o povo, e ele divide cada família, né, em terras. Então, são as divisões das tribos que a Elaine falou. Ó, você vai ficar com esse trechinho da terra, você vai ficar com esse trechinho. É divisão pelas famílias, né? Aí eles começam, a primeiro momento, a ter um governo por juízes. Mas depois eles começam a ver pelos povos do lado que tinham reis. Então eles começam a clamar por um rei. Aí que sobe ao poder Saul, depois Davi, depois Salomão. Só que Salomão, ele gostava de construir coisas como o primeiro templo de Jerusalém, construir coisas bonitas tal. Mas ele precisava de dinheiro. Então ele cobrava altos impostos. E muita gente, como hoje em dia, não gosta quando cobra altos impostos. Então, quando Salomão morreu, começou uma briga, uma guerra civil lá dentro. Uma parte do império, do reino, falando: não, eu quero que a descendência seja o filho de Salomão. Outra não, falou: não, vamos subir outro líder, mesmo que não seja filho de Salomão, porque ele não se representa. Então, esse racha, né, que aconteceu mais ou menos no ano 900 anos de Cristo, mais ou menos assim, né, nessa época, rachou o Império em dois. Por isso que tem o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul, obviamente, sentia o dominante, porque lá estava o templo que Salomão tinha construído, Jerusalém, a cidade santa, enfim. Já o Reino do Norte tinha mais espaço, tinha a região fértil ali da Galileia, enfim, era muito mais rica de produção.
Então já começou aí a rixa. Aí depois, alguns séculos depois, existe um grande império que nasce no mundo, que surge no mundo, que é o Império Assírio, e eles invadem esse reino do norte. E eles pegam todo mundo e jogam para fora. Ó, vocês vão embora, vocês vão pra... E pega pessoas de fora e colocam lá no Reino do Norte. Então, outra questão que já gerou polêmica. Eles não eram sangue puro, como eles. Porque para os judeus, essa pureza do sangue era muito importante, por isso que vem essa questão da descendência, enfim, né? Enfim, por vários outros motivos, começou a existir essa rixa. Mas o que é importante para nós é que o termo judeu saiu dessa nomenclatura, por causa que o reino do sul ficou o reino de Judá, que, entre aspas, eram os judeus que não se deturparam, que seguiam, enfim. Era um termo para falar, ó, isso daqui é pessoa é sangue puro, né? Não que os samaritanos não fossem também israelitas, não que fossem hebreus, mas aí judeu aí cria outra ramificação para denominar aqueles que eram não necessariamente da tribo de Judá inicialmente, mas aqueles que continuaram após o exílio da Babilônia, como a Elaine falou, enfim. Então surgiu uma outra denominação. Por isso que existia essa grande divergência no tempo de Jesus entre, ó, nós judeus, que somos os que adoramos certos, e os samaritanos, que são os que adoram de modo errado, né? Enfim. Tanto é que quando a gente vê a linha do tempo de Israel, da história da Bíblia, quando tem essa divisão, a linha do tempo se divide em duas, por causa que começam a nascer profetas tanto no norte quanto no sul, tem reis no sul e no norte, porque ficam independentes. Viram duas coisas diferentes. E o Reino do Norte também tem uma questão que o pessoal comenta muito, que eles começaram a adotar cultos a ídolos. Então, por exemplo, você já deve ter falado de Baal, né? Culto a Baal. Porque o Reino do Norte tinha muitos reis que cultuavam outros deuses, enfim. O Reino do Sul, não. De certo modo, se prendeu ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí então até surge essa expressão, né, que vocês já ouviram muito, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, referindo ó, é o Deus verdadeiro, Deus dos nossos antepassados. Não é o Deus do fulano, Deus do ciclano, o Deus dos fenícios, né? É o Deus dos nossos antepassados, Deus verdadeiro. Então, acho que fica muito recorrente a essa questão, né, Elaine, pessoal? Sim, muito. Gente, tem muita história para aprofundar Ah, é muito nessa legal. história da divisão das tribos, né, André? Tem muita coisa, né? Muita coisa, mas a gente não consegue É, aprofundar e, aqui. e Depois eu. eu vi um rabino falando uma vez que é o que a gente entende foi um processo mediúnico, porque o sumo sacerdote foi meio que inspirado e foi determinando, ó, aqui dessa margem desse rio até tal ponto vai ser tal coisa, enfim, foi meio que inspirado pela espiritualidade, né? Enfim. Olha, Então, eu tenho uma sugestão. Ah, O próximo curso ser sobre isso, porque eu gostei dessa coisa aí, da gente poder entender a atualidade, né? Essa divisão que tem aí a Igreja Católica, tem Igreja Católica Apostólica Brasileira, tem Igreja Católica Ortodoxa, né? Tem Igreja Católica Apostólica Romana, aí tem essa coisa aí do, dos protestantes. Você poder trazer isso para a atualidade, né? Muito não, interessante isso. é interessante que nem o ser humano ama se dividir. Então não existe religião que não se divida. Então, por exemplo, o cristianismo primitivo, logo no primeiro tempo, ali, nas primeiras décadas, já começou a ramificação mais puxando para Tiago, que era mais os judaizantes, mais para Paulo. Os próprios judeus, você vai ver mais para frente, que vai ter a seita dos fariseus, dos saduceus, enfim. No budismo acontece isso, no espiritismo é super recente, mas tá acontecendo isso. Ah, vai ter pessoa que só aceita Kardec. Tem pessoa que aceita Kardec e Chico. Tem gente que vai falar, não, eu aceito também Ramatiz. Também aceito Pietro Baldi. Também aceito Rustang. Então, assim, eu acho que é natural do ser humano, infelizmente, o movimento protestante é um exemplo claro disso, né? Quantas igrejas existem, né? Muda um pouquinho a interpretação e a gente acaba se identificando com um lado e acaba se dividindo, infelizmente, né? Exatamente, é. mas, Ana, a gente vai fazer uma proposta de estudos desse, mas fora do horário, tá? Temas que a gente pode escolher
e aí a gente faz, eu e o André, a gente monta e fala para vocês. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Esse Ah, eu aqui acho, eu acho Falou. muito legal. é muito bom. Esse aqui eu estou trazendo dentro de Paulo e Estevão, porque vocês vão ver no final que tudo isso tem a ver com Paulo. Mas existem, por exemplo, questões que a gente pode aprofundar que não tem nada a ver com Paulo, mas para quem gosta de estudar aprofundado, entendeu? Por exemplo, a divisão das tribos, Aham. né? Ah, então a gente vai fazer essa proposta depois. Vamos prosseguir? Vamos. Bom, então até aqui a gente viu que hebreu e israelita são denominações de povo ou descendência, e judeus e samaritanos, denominação de divisão político-religiosa. Isso é importante também. A política e a religião na época era praticamente a mesma coisa. A gente vai ver isso mais para frente. Não existia uma divisão, né? Era praticamente a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu coloquei que eram denominações político-religiosa. Por exemplo, a gente viu a divisão, que a gente pode chamar de uma divisão política geográfica, tá? Diferentes grupos de judeus, é o que a gente está falando aqui, né? O André acabou de falar dessas divisões. Aí, ó, a gente também não vai aprofundar em cada um deles, porque é muita informação. A gente teria que voltar na história de cada um para poder entender, mas a gente vai citar eles e falar rapidinho, ó. Saduceu, fariseu, essênio e zelote. Começando pelo último. Zelote foi um grupo de judeus que em determinado momento entendia que eles deveriam se armar, né? Era um grupo um pouco mais violento, a gente pode dizer assim, ou pensava pelo menos um pouco mais violento, achavam que eles tinham que combater, né, a dominação de Roma através da força. Então, eles se uniram nesse grupo e foram chamados de zelotes. Eram judeus zelotes. Essênios era um outro grupo muito, muito diferente dos outros grupos. Por quê? Primeiro, que eles viviam separados numa região lá do deserto, né? E viviam lá, separados. E eles tinham, por exemplo, eles eram contrários à propriedade privada, né? Então, o que era de um era de todos. Eles eram contrários à matança de animais. Eles tinham o pensamento de que tudo era criação de Deus, então tudo tinha que ser respeitado. Então, eles não tinham matança, né? Mas o que, André? Lembra aí? O que os essênios tinham de muito Nem diferente? para comer? Ah, muitos tinham abstenção de sexo, então esses manuscritos do Mar Morto que tanto o pessoal fala que foram descobertos eram dessa comunidade dos essênios, né, de Qumran, ali, perto do Mar Morto. Alguns atribuem, por exemplo, que João Batista, em certo momento, viveu entre os essênios, mas depois como ele começou a pregar para as massas. A gente tem um livro espírita chamado A Grande Espera, que conta uma das reencarnações de Eurípides Barçanufo, que fala que ele foi essênio, né? Eles eram muito Acho que espiritualizados. Jesus também estudou com eles, né? Então, deixa eu É, falar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso. Depois, André, você complementa, tá? Se eu esquecer de alguma tá coisa. bom. Isso é muito interessante. Por quê? Essa questão de falar que Jesus era essênio, ou que Jesus estudou com essênio, ou que Jesus conviveu com essênio. Por que eu acho isso muito interessante? Se eu pudesse escolher, eu queria ser essênio. Por quê? Porque a filosofia de vida deles era a que mais se assemelhava à filosofia que Jesus pregava, do respeito às espécies, às pessoas, aos seres humanos, de respeito à natureza. Você perguntou se eles nem comiam? Nem comiam. A maioria era vegetariana, não comia carne animal, Que né? legal. Isso está nos escritos. Então, daí eles vieram, como o povo conhecia a filosofia dos essênios, e como Jesus, né, tinha também essa questão de não tinha bens materiais nenhum, era totalmente desapegado de bens materiais, né? Eles começaram a assimilar Jesus aos essênios. Falou assim, ele é lá dos essênios. Por quê? Jesus visitou todas as tribos, todas as regiões ali, né? Então, ele teve com os essênios. Tem uma passagem no Boa Nova que, eu não me engano, é Tiago,
que tinha um amigo que era essênio e que aí vem e questiona para Jesus algumas coisas, entendeu? Então, por isso que falar atribuindo que Jesus era essênio. Fala, André, pode falar, amiguinho. O... Pergunta pro Emmanuel se houve isso, mas Emmanuel falou que não teve. Claro, pode ser que ele. Obviamente, Jesus tinha conhecimento, etc., mas supor que um Cristo vem aprender com um grupo, acho que só se ele viesse ensinar esse grupo, né? Se a gente for pensar. Porque a gente sabe que Jesus ficou mais em Nazaré, a gente não sabe quanto de contato ele teve com os essênios, enfim. Mas só queria trazer um pouco, para não confundir a cabeça do pessoal, que é depois da divisão, aí tem o primeiro exílio da a Síria invade, depois a Babilônia, depois eles ficam na Babilônia, depois eles voltam lá para ajudar. Depois, aí sim começa a ter essas divisões, né? Entre várias seitas, né? Por exemplo, como foi dito, os Zelotes é a mais recente delas, porque começa a lutar contra o domínio romano, né? Muitos vão falar que eles eram acreditavam muito similarmente a fariseus, mas eram os fariseus mais violentos, vamos dizer assim, que guerrilheiros queriam pegar em armas, lutar contra o Império Romano. A Manuela lembrou uma coisa interessante. A gente tem no colégio apostólico um zelote, Simão o Zelote, não confundir com o Simão Pedro. Outro zelote que alguns atribuem que era um zelote também era Barrabás, que também atribuem que era um zelote, né? Aí o segundo grupo, que era os essênios, como a Helene bem disse, né? Que era esse grupo mais... Eu concordo que eles pensavam mais igual a Jesus em alguns aspectos, mas eles tinham muita essa questão da pureza. Jesus era o oposto. Jesus se misturava com o povo, com os leprosos, com Sim, as isso aí. prostitutas. O, Isso. o ponto fraco dos essênios é eles... Não vamos se misturar, vamos se... Pessoal, vamos que todo mundo dê do recanto, comprar uma chácara, a gente não vai misturar com esse pessoal do mundo. Vamos misturar, ó, recanto é uma coisa, mundo é outro. Vamos, a gente vai... E eles esperavam o Messias, enfim, né? Mas eles eram muito Eu espiritualizados quero, nesse sentido, eu né? quero falar, eu quero falar Ah, Bia, pode falar. sobre Desculpa. Fala, Bia, pode falar. Puxa, justamente. desculpa. Eu li esse livro, A Grande Espera, Você e gostou? justamente que todo o grupo na Terra não é perfeito. Os essênios também não fugiam à exceção, Sim, eles também eram imperfeitos. sim. Então, eles estavam esperando o Cristo. Um dos defeitos deles é esse, de não querer se misturar. E então, Jesus foi lá, quando ele foi aos essênios, ele ainda era um jovem de 12 anos, criança, né? E ele evangelizou eles tentando modificar os essênios nas crenças erradas que eles tinham, né? Foi isso que aconteceu. Ele veio para ensinar e não para ser ensinado, porque Jesus sabe tudo, né? Então é isso. Os essênios, é claro, eram dos povos, né, judeus, dos grupos judeus, eu acho que eram os melhores no sentido espiritualmente falando, né? Mas isso não quer dizer que eles também não tinham defeitos. Eles tinham defeitos e Jesus veio justamente quando teve esse contato com eles, foi para modificar esse pensamento deles de não se misturar, esse jeito errado. Ele foi também lá para pregar e para evangelizar eles, Muito bom. entendeu? Isso Bem aí. lembrado, Ah, Bia. Bem lembrado. e a outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do zelote, dos discípulos de Jesus, né? Que nesse livro aqui que eu estou lendo, da manjedoura a Emaús, aí ele esclarece onde quem são os discípulos de Jesus, né? Resumidamente. Ele vai falar que Simão, que Jesus chamou de Pedro, que é em aramaico, daí Cefas, em grego Petros. Esse é Pedro, irmão de André. Foi os primeiros discípulos que Jesus escolheu para o grupo de 12. O André também é irmão do Pedro, tá? Aí depois vem Jacó, que em hebraico que significa Tiago, transliteração grega do nome Jacó, dito o maior,
irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé. Aí depois vem Jona, nome hebraico João, e Tiago são chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão. É isso, filhos do trovão, né? Ou trovejantes. Depois Filipos, que é o nome grego apreciador de cavalos, que é Filipe, né? Depois Bartolomeu ou Natanael, né? No nome grego originado do aramaico, Bartamai, filho de Talmai. Bartolomeu também é chamado de Natanael, nome hebraico. Matai, nome hebraico de Doniel, Mateus ou Levi, o publicano, é o Mateus ou Levi. Aí depois vem, tá acabando, peraí, oitavo. Toma, nome aramaico gêmeo Tomé, ou Dídimos, gêmeo em grego. Jacó, nome hebraico de Tiago, dito menor, filho de Alfeu. E Simão, a dúvida da menina aí. Simão, o nacionalista, o zelote, o cananeu, ele nasceu em Caná. Depois veio Tadai em hebraico, Judas Tadeu, né? É o Tadeu, Judas Tadeu. E por último, o 12, Judas Iscariote, o filho de Simão. Os 11 primeiros são todos da Galileia, da região da Galileia, do norte, né? Israel do norte. Já o Judas é o único de Judá, de lá de baixo, da Da Judéia. cidade de Iscariotes. Muito bom, Bia. Exatamente, cidade de Iscariotes. Muito bom. Vamos lá, então. Ó. Essênio já falamos, Zelotes já falamos. Saduceus e fariseus. Tá? Esses dois, eles tinham rixa entre os dois, tá? Os saduceus, então, eles tinham algumas diferenças na interpretação e na forma de seguir a lei. Por exemplo, vou falar alguma delas só, tá? Os fariseus, eles eram de um segmento que eles seguiam a Torá escrita, mas eles tinham também a tradição oral. O que significa isso? Eles traduziam, é o que a gente faz aqui. A gente pega o texto, estuda e tenta tirar o espírito da letra. Então, essas interpretações, para eles, né, basicamente falando, era a tradição oral. Os fariseus. Os saduceus já não aceitavam isso. É o que está escrito e ponto final. Não tem interpretação, não tem divagação, não tem nada disso, tá? Outra diferença entre eles. Aqui eu estou tirando, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Simples assim, é só ir lá que tem tudo lá. Eles não acreditavam, ó, os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma. Por que Kardec está colocando aqui? Porque isso não é exclusivo nosso, não. Tem passagens que a gente vê, por exemplo, Jesus perguntando: quem dizem que eu sou? Aí eles falam, um dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Só que esses dois já haviam desencarnado. Então, o que está por trás dessa pergunta? Que eles acreditavam, sim, que as pessoas voltavam a viver, né? Não denominavam espírito, mas voltavam a viver. A forma é que eles não sabiam como. Então, como eles acreditavam, né, nisso, havia essa dúvida se Jesus era o retorno de algum profeta, tá? Algum antigo profeta. Só que os saduceus não acreditavam nisso. Ó. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais ao que acreditavam se limitar sua providência. Ou seja, sirvo para até hoje, porque depois que eu morrer não vai ter nada mesmo, né? Então,
A diferença era essa. E os fariseus já não acreditavam. Além de acreditar nisso tudo, eles tinham o estudo, né, da oral, né? Eles estudavam e anotavam, e até hoje os judeus estudam, né, o Talmud, por exemplo, que é a tradição oral dos judeus, que explica, né, coisas da Torá, enfim. Bom, essa é a diferença básica dessas denominações diferentes dos judeus, que é uma divisão religiosa, tá? Até aqui, alguma dúvida? Olha só, Elaine, eu não sei se eu estou certa, não me lembro, mas quando Jesus falou os fariseus, raça de incrédulos, eles então interpretavam a lei erradamente, é, na concepção assim que Jesus nos trouxe. Foi isso que ele falou nessa questão? Está Não, entendendo o que eu estou falando? estou entendendo perfeitamente. O que que acontecia com os fariseus e por que que Jesus falou isso, né? Porque os fariseus, né, eles tinham uma postura é, muito mais de exterior do que de verdadeiramente vivenciar os ensinos dos antigos profetas, né? Porque nos ensinos do antigo profeta também tinha a união, o amor, o acolhimento, né? Tinha tudo isso. Mas eles professavam com a boca, mas não vivenciavam na essência isso. Então, por isso que Jesus, em alguns momentos, e eles eram os que mais, para a comunidade da época, porque eles eram tidos como muito estudiosos, justamente por essa cultura de se reunir, estudar, debater, comentar, anotar, comentar de novo. Eles eram tidos como muito estudiosos. Inclusive, lá no Kardec coloca isso lá. Entre estas seitas, Kardec fala assim: a mais influente era dos fariseus, que teve como chefe Iléu, a gente vai falar dele, doutor judeu nascido na Babilônia. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheias de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores, eles fingiam ter uma grande severidade de princípios. Então, por isso que quando eles viam, e quando tinha alguém que criticava Jesus, por exemplo, por curar no sábado, pode contar que era um fariseu que estava lá contando o dedo para ele. Então eles tinham o estudo, mas tudo rigoroso, né? Seguiam. Então eles seguiam literalmente como os saduceus também? Sim, né? Seguiam como os saduceus? Sim, só que eles tinham outros pensamentos. Eles todos se reuniam no templo, né, aos sábados, que era a cultura, todos, mas eles tinham diferentes formas de interpretar. Agora, você está perguntando se os fariseus eram seguidores da lei como os saduceus? Eram, só que os fariseus ampliavam um pouco o entendimento, mas no rigor era praticamente a mesma coisa, porque essa é uma característica dos judeus de uma forma geral, né? O rigor com o cumprimento da lei. André colocou algumas anotações aí, lê aí, Fala aí, por amiguinho. favor. Os saduceus sequer Não, esperavam a vinda do Messias. não, além da questão religiosa, como você falou, a política também não tinha mistura. Então, os saduceus, eles que mandavam ali no templo, no sinédrio, que tinha ver o que que é depois. Eles eram um lado mais político, era mais a aristocracia, que estava ali dialogando com Roma. Tanto é que o sumo sacerdote, que a gente vai ver depois, era sempre dos saduceus. A maior parte ali do sinédrio era dos saduceus, porque eles tinham toda uma politicagem, né? O fariseu não, o fariseu quer dizer separado. Eles queriam evitar ao máximo essa influência, tanto de Roma quanto grega, na cultura deles. E tem a diferença também, né, dos fariseus serem muito mais apegados à letra, né? Então, o fariseu é extremamente importante seguir os 613 mandamentos, né? Então, quando Jesus fala só resume em amar a Deus e amar ao próximo, para ele foi
Porque para eles era tão importante quanto amar o próximo, também era guardar o sábado, também era não comer carne de porco, também era fazer tal coisa, né? Então, muitos vão falar que Pegados à letra que nem os protestantes de hoje em dia, né? exatamente. Tanto é que uma vez vi um autor falando, eu achei muito interessante. Ele falou assim: a relação dos fariseus era muito mais uma relação homem com a lei do que homem com Deus. E é interessante, é verdade. Eles tinham muito Verdade. mais. Eu vou cumprir as leis para quitar meu saldo com Deus. Eles viam como se o Deus um banqueiro, né? Ó, tá falando tal coisa? Não. Então, assim, cumprindo as leis ou não, né? Então, para eles era super rigoroso. O mérito dos fariseus é que eles cuidavam das sinagogas, né? Então, cada cidade tinha uma sinagógazinha, então eles estavam espalhados, eles estavam mais diante do povo, eles interpretavam ali para o povo, né? Os saduceus não. Era um povo mais rico, gostava mais de ficar ali no poder, lá em Brasília, vamos supor, né? Em Jerusalém, ali no templo, né? Já na parte mais politicagem, né? E é interessante, né? Que os saduceus só acreditavam no Pentateuco de Moisés. Então, como o Pentateuco de Moisés não fala em vida após a morte, e para eles não existem isso. Para eles não existe Isaías, porque Isaías, para eles não tem essas profecias, para eles não ia vir um Messias. Então, eu acho que é um dos motivos que, em muitos momentos, eles não perdiam tempo com Jesus, por causa que só quando Jesus atrapalhou a questão política, aí sim eles pegaram o pé de Jesus, por causa que viram que podia influenciar a questão deles com Roma. O fariseu não, o fariseu era sincero. O fariseu estava tentando acertar, minha opinião, né? Tinha muitos fariseus, como a gente vê, o próprio Saulo era um fariseu, Nicodemos, tinha fariseus bons. É que hoje em dia te generalizou, fariseu é tudo hipócrita. Não, mas toda religião vai ter os hipócritas, né? Então, e Emmanuel tem uma mensagem chamada os fariseus, que é falar todas as religiões hoje em dia, a Bia falou agora para os protestantes, mas toda religião vai ter os seus fariseus, né? Nós somos fariseus em muitos momentos, né? Aí te fala uma coisa aqui, e daqui a pouco eu vou lá brigar com minha mãe, vou brigar com meu pai, falo de caridade, que meus irmãos, vamos fazer caridade, e vou lá em cima e não lavo a louça, né? Então, quer dizer, então, todos nós temos um pouquinho de fariseus, né? Então, não vamos criticar. Temos. Ó, Passou muito rápido, Elaine. passo muito rápido, né? Hoje encerrou. Mas, ó, para o próximo a gente vai continuar, ó, denominações de cargos ou funções, só para dar um gostinho, hein? A gente vai falar publicano, doutores da lei, escribas, sacerdote, sumo sacerdote. E vamos falar sobre o Templo de Jerusalém, para poder entender essa miscelânea toda. Amores, é isso. Pensei que fosse dar para encerrar hoje, mas não encerramos, não. Você tinha esperança de ver o livro ainda. Hã? Você tava com esperança de abrir o Paulo Estevão ainda. Tava com esperança de... Não, tá, foi ótimo. Para mim foi Ó, maravilhoso. a Elaine só resumiu 1.500 anos de história em 1 hora. Só isso. É o intensivão máximo. 1.500 Muito anos. bom. Intensivão, aquele antes do dia da prova. Exato. Resumir 1.500. Ó, o Brasil Intensivão tem 500, Elaine. o Brasil tem 500 anos de história. Quero ver resumir em 1 hora. E ela conseguiu resumir 1.500 anos de história em 1 hora. Então tá bom. Mas depois a gente vai fazer as propostas de aprofundamento de cada tema, tá? E a gente vai fazer fora do estudo, a gente vê um dia, enfim, vamos ver isso. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar no grupo, pode mandar para o meu WhatsApp privado, tá? Que se eu souber, eu vou responder, se eu não souber, a gente pesquisa, eu pergunto para o André, mas não fiquem com dúvidas, porque isso é muito importante. Quem gosta de estudar os textos da Bíblia, quem gosta de estudar os livros de Humberto de Campos, Paulo Estevam, os livros de Emmanuel, romances de Emmanuel, isso pode não parecer, mas às vezes numa fala de Emmanuel, se você souber o que é um povo hebreu, se você souber o que é um fariseu, faz muita diferença para você entender a profundidade da mensagem de Emmanuel que está ali, tá bom? Com certeza. Então, quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Faz aí, amiguinho André, pra gente, amiguinho. Aniversariante, não. Oi? É que hoje é aniversário do Beto. Hoje é aniversário do Betinho. Parabéns, Betinho. Parabéns, Beto. Muito obrigado. Tá agradecido. Parabéns.
Hum. Quer fazer a, Fala alto, a prece, Beto? eu Eu tô faço. sem você. Betinho, quer fazer a nossa prece então, Betinho? Não. Quer não? Ele não tá vendo, não. Faz então, André, por favor. Tá bom, então vamos lá. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara em todos os momentos. E agradecer por esse momento, esse banquete espiritual em que em nossos corações, em nossas cabeças, é derramado esses bons fluidos. Quando a gente se conecta com os textos bíblicos, se conecta ao nosso Mestre Jesus. Ó, Pai, só temos a agradecer por essa oportunidade. E eu agradecer a oportunidade da vida de cada um aqui que está aqui presente, Pai. Assim como pela vida de todos aqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje, mas que também possam receber desses bons fluidos salutares. Que possamos continuar sempre unidos, Pai, nesse grupo, sempre nesse ideal maior de estudar as Escrituras, de procurar ser melhor, que sempre nosso coração possa encontrar terreno fértil para essas sementes que a nossa querida Elaine deposita semanalmente. Que tenhamos uma ótima semana, sempre seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, as pegadas do nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Assim. Boa noite. Obrigada, André. Boa Obrigada. noite, beijo. Boa noite. Boa noite, saúde e paz a todos. Obrigada aí, Anne, pelo intensivão. Agora a gente vai para casa da Bia comer bolo, pessoal. Todo mundo Maravilhoso. Tem bolo de Beijo. banana que eu Vamos fiz. lá. Ó, aí é bom. Bolo de banana é bom.